Olá, pessoal! Hoje, mais uma vez, um Pediatrando aqui com vocês. E vamos falar sobre o universo da criança, aqui dentro do Pediatrando, no programa do Núcleo de Pediatria. Eu sou Valérie Kreutz, pediatra e médica de família, trazendo sempre informação de qualidade para as pessoas que estão envolvidas com crianças e adolescentes. Ou seja, todo mundo, né? Hoje nós vamos trazer uma pessoa muito importante no ramo do sono, que é a nossa querida pneumologista pediatra, a doutora Daniele Dalmora. Ela é médica pneumologista, com formação no renomado Instituto do Sono em São Paulo. Muito bom ter a senhora aqui com a gente. Obrigada, agradeço o convite e a oportunidade de explicar, né, esclarecer coisas e trazer informação com qualidade. Isso mesmo, porque informação tem, né, gente? Muita. Tem muita informação na rede, muita bobagem também, né? A gente tem que cuidar muito. O objetivo do programa aqui é sempre trazer pediatras com experiência, pediatras com uma formação muito boa, que ajudem vocês. Eu aqui faço papel, apesar de ser pediatra, também faço o papel de vocês, perguntando coisas que eu acho importante, que nós todos, toda a nossa produção acha importante, que se saiba, que são dúvidas comuns. E é o que nós vamos falar aqui com a doutora Daniele hoje. Daniele, então, vamos falar hoje sobre o sono. É uma grande dificuldade, os pais têm trazido muito isso, a gente vê em consultório, a gente vê na mídia, é um problema fazer as crianças dormir, desde pequenininha, atrapalha muito para lá do sono dos adultos também, né? E para a gente começar essa discussão, por que o sono é tão essencial para o desenvolvimento das crianças? Porque durante o sono, nós temos a secreção de vários hormônios e citocinas também envolvidas na imunidade, na questão do crescimento. O GH é secretado durante o sono, na fase N3, que é o sono de ondas longas, né? Mais ondas lentas. Temos também a secreção dos hormônios da saciedade. Temos o hormônio da fome. Tudo acontece muito durante o sono. Tem a melatonina, que é o hormônio do sono, o do estresse, que é o cortisol, que reduz durante o sono. Então, durante o sono, a gente passa 1/3 das nossas vidas. E é um momento que, na criança e no adolescente, é essencial dormir bem. Que hoje é um problema, né? E hoje em dia se fala mais nisso. As pessoas falam da importância de dormir bem. Antigamente, não. O sono era a última coisa a ser cogitada. Era coisa de quem tinha preguiça ou não era produtivo. Hoje em dia se sabe que é importante e vital para o ser humano. E talvez também porque agora nós estamos com mais distúrbios do sono, né? Com essa questão da luz também, de não ter a noite como se tinha normalmente, com todas as luzes acesas e estímulos e etc, né? Sim, foi uma questão progressiva com a questão do excesso de trabalho, muitas atividades, muita informação ao tempo todo. Da tecnologia, né? E da civilização, né? Do Tudo. próprio processo civilizatório, né? Então, como tu falaste, ele pode interferir em tudo, inclusive em obesidade, imunidade, crescimento, né? Mas pra gente começar a entender, tu falaste também nas fases do sono, né? Então, se pudesse, já que mencionaste isso, que existe fase, então é importante a gente entender que existe fases e que fases que são importantes, porque às vezes o sono não parece o sono reparador, né? A gente não vê tanto essa queixa na criança, porque talvez a criança não saiba nem explicar, a gente vê mais no adulto, né? Mas o sono infantil, ele é diferente do adulto? Em que aspectos ele pode ser diferente ou é igual? Como é que é isso? Ele acaba sendo até mais importante que no adulto, né? Nós temos, então, 3 fases do sono de ondas lentas, que é o mais restaurador da parte física, e temos uma fase do sono mais profundo, que é o sono REM, Rapid Eye Movement. É o momento em que os olhos da criança se movimentam mais e a gente tem uma parte cognitiva mais intensa. A restauração das memórias, o crescimento, a parte cerebral, toda essa parte fica mais no sono REM. Esses sonos, eles não são assim uma sequência. Eu vou do N1, N2, N3, depois pro REM. Não. Eu posso estar no N1, que é o lento, aí eu vou pro N2, depois eu volto pro N1. Se algo acontece, eu me desperto, se eu respiro mal. Aí depois eu vou direto pro REM, que é o que restaura, depois eu volto. Tem pessoas que não chegam quase no REM, ou seja, estão sempre cansadas, com o brain fog, que tanto se fala hoje. O dormir tem muita... A fumaça cerebral. Exatamente. Fica tudo anuviado, assim, a pessoa não consegue ter um raciocínio claro. E outra coisa importante, no caso, falando nas crianças, é exatamente isso. Às vezes, a criança, a queixa dela é irritação. É uma suspeita de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. E é apenas uma criança que não dorme ou que tem alguma obstrução respiratória para dormir. Que impede a boa qualidade de sono. Exatamente. Aí a família acha que é uma criança braba, que ela é irritada, que ela é mal criada. E às vezes ela só não dorme bem. E enquanto ela dorme,
Tu falaste uma coisa importante. Se eu entendi bem, então, é como se fosse um computador. Ela precisa colocar e realocar suas memórias, seus pensamentos. E isso muitas vezes não acontece, né? Sim. Então, fala um pouquinho sobre isso, assim. E principalmente uma coisa, assim, é muito importante que antes de uma prova, ou quando uma criança está estudando, ela durma bem. Se ela não dormir, ela não vai fixar tudo que ela leu. Então, essa é uma razão que muitas crianças estão aí falhando na escola e ninguém está lembrando da qualidade de sono dela, né? Com certeza. Tem outras questões também, por exemplo, o adolescente. O adolescente já tem o que a gente chama de atraso de fase. O que é isso? O adolescente, ele deita mais tarde, cada vez mais tarde, e quer acordar mais tarde. Então, ele é obrigado a despertar antes, porque as aulas são sempre pela manhã, na faixa etária da adolescência. E essa criança não rende. Aí ela é aquela criança que tá dormindo, tá sonolenta, ou que tá muito irritada, tá braba, com instabilidade emocional. Então, tudo isso acaba alterando e tudo acaba agindo ou positivamente ou negativamente. Até uma dica prática para o adolescente que dorme muito tarde, a gente começa a adiantar 15 minutos no sono. Então, se ele dormir às 11 horas, ele começa a dormir às 10h45. E fica 1 semana, 2 semanas dormindo esse horário. Tem que ser aos poucos para ir voltando para o horário correto. Qual é o horário correto para se dormir uma criança ou um adolescente? Próximo às 9, 10 horas no máximo. A gente sabe que entre as 9 e as 10 horas, nós teremos uma melhor secreção do hormônio do crescimento. Às 2 da manhã, mais ou menos, nós temos um pico da secreção da melatonina, que é o hormônio do sono. Nós temos, na primeira parte do sono também, muita secreção de citocinas, que são as células de defesa, que coordenam as nossas células de defesa imunológicas para que trabalhem bem. Por isso aquela história, né? A pessoa está resfriada, ela deve justamente dormir mais em repouso. A gente nega isso pro nosso corpo, mas é extremamente essencial. Nos quadros virais, a gente precisa de repouso. É isso, a gente vê ainda que às vezes a criança, até os pais insistem que ele vá para aula, ou que vá para escolinha, a criança está lá ruim, depois não entende que a criança não sai do antibiótico, não sai da... O próprio adulto. Também né? Mesma não se coisa, dá né? essa... Nós temos um mundo, assim, muito... Que tem que melhorar. Produtivo. Tu tem que produzir, não interessa se tu tá arrasado. E aí a gente acaba adoecendo e, às vezes, até ficando muito doente. Sim, aí que mora o problema, né? Para começar, vamos definir aí o que é alergia de uma forma simples para os pais, Hélio. Muito bem. É interessante porque a gente precisa entender que é para poder fazer o diagnóstico, né? Ou a próprio familiar identificar quando uma criança está alérgica. Então, a alergia nada mais é do que uma resposta exagerada do organismo frente a uma substância que não é nociva para aquele que não é alérgico. Por exemplo, eu sempre gosto de dar exemplos, né? A alergia é como um sistema de alerta, de alarme numa casa. Então, tem lá o sistema de alarme. Se houver algum invasor, vai acionar aquele alarme. A alergia é isso. É um alarme, mas só que é um alarme falso. Porque, na verdade, por exemplo, um gato passou lá pelo telhado, né? Esse gato não vai fazer a invasão da casa, mas ele vai acionar o sistema. Então, é um alarme que o organismo se defende, mas, na verdade, o que está causando aquela alergia, por exemplo, o pelo do gato, ou o ácaro da poeira doméstica, ou um alimento, na verdade, aquela substância, para uma pessoa que não é alérgica, não vai causar nada. Então, é essa resposta exagerada do organismo frente a um tipo de substância, um alérgeno, que a gente chama, que, na realidade, não vai causar um dano maior, mas naquele paciente que já tem essa predisposição, pode causar. Adorei a tua comparação. Eu uso para os pacientes também a questão emocional. É como se tivesse o sistema imunológico com raiva. Tá com uma raiva exagerada, aí brigou com o marido e daí desconta na mãe, por exemplo, ou o contrário, né? Então, mas muito bom para entenderem uma forma bem simples, né? E por que na infância a gente vê as alergias com mais frequência? Como é que é isso? Bom, na infância, acontece que o sistema imunológico como um todo, ele vai se formando, certo? A gente tem alguns anticorpos que só com 9, 11 anos que o paciente vai ter aqueles níveis do adulto. Então, a criança ela tem um sistema não só de defesa, mas todo o sistema imunológico dela ainda não está completamente formado.
Isso faz com que essas reações sejam maiores em crianças. Alguns casos, por exemplo, quando a criança já começa a ter a maturidade do sistema imunológico, pode desaparecer, pode controlar. E outros persistem. Mas é basicamente por isso. Ou seja, não estamos ainda preparados. O nosso sistema imunológico está muito sensível ainda nesse período. E falando sobre essas alergias, quais são as mais frequentes em termos de respiratórias, alimentares, cutâneas, pele, né? Excelente pergunta. Primeiro, porque assim, a gente chama, entre aspas, né, pandemia de alergia. Por que pandemia? Porque tem aumentado os casos e são casos mais persistentes e graves. Isso é um alerta. Porque isso mudou, né? Isso mudou. Nos últimos 10 anos, tem aumentado muito. A Organização Mundial da Saúde, a OMS, acredita que no ano de 2050, metade da população mundial vai ser alérgica, vai ter algum tipo de alergia. Hoje, os estudos mostram que de 30% a 40% da população tem alguma alergia. As mais comuns são as alergias respiratórias. Quem não tem na família, ou algum vizinho, ou algum amigo que espirra, que tem rinite. É verdade. Rinite é muito comum. Às vezes nem sabe que tem, mas passa o dia inteiro com a mãozinha no nariz, né? Em cada 10 crianças, 3 a 4 têm rinite. Isso é muito comum. A asma não é tão frequente quanto a rinite, mas é uma doença alérgica que é bem comum. E que pode ser piorado com uma rinite descontrolada, né? Sim, geralmente ela acompanha, né? A asma, ela acompanha a rinite acompanha a asma. O mais comum é aquele paciente que tem asma ter rinite. Nem todo paciente que tem rinite tem asma, mas elas andam ali juntas, né? Bom, depois as alergias alimentares, que são vários os fatores que interferem, mas a gente tem visto cada vez mais quadros que exigem um olhar diferente, ou seja, quadros que potencialmente podem ser mais graves. Isso tudo nos leva, então, a pensar em maneiras preventivas, né? E de alerta para os pais, principalmente, né? Saberem identificar e também procurarem essa ajuda do especialista ou mesmo do pediatra no posto, né? Quando nós temos pediatra... Quando ele estiver no posto, né? Porque ele está sendo erradicado, né? Nós temos que aproveitar, porque o pediatra... Ou até exigir ele de volta, né? Nós temos que exigir, porque, na verdade, o pediatra ele deve estar nessa linha de frente. E ele é o principal profissional para identificar quando esses quadros são mais graves e também encaminhar o que podem virar mais graves, né? E é uma baita ferramenta a presença do pediatra no posto para até a gente diminuir essa loucura que está as emergências pediátricas, né? Sim. Essas crianças acompanhadas desde o começo, né? Para não se agravarem os quadros, né? A equipe de saúde, ela não pode funcionar sem o pediatra e ele faz essa interface com o especialista. Como tu falou, aqueles casos de alergia mais leves podem ser conduzidos pelo pediatra quando ele achar que é necessário fazer algum exame ou ser acompanhado, porque a complexidade é maior, um caso que precisa do especialista, ele vai nos acionar. Primeira causa de morte nessa faixa etária. Isso. E agora nós falamos das goleiras, mas vamos falar estantes. Sim. Vamos falar em penteadeiras. Sim. Quando elas estão abertas, dependendo... E cada vez mais o material é um material leve, é um material que... Não é como um material de antigamente, que eram madeiras pesadas, que muitas vezes não precisava nem fixar de tão pesada. Hoje, tu abre algumas gavetas, tu abre a porta de um armário, a criança vai pegar alguma coisa, cai em cima, bate, ou bate na cabeça, fazendo TCE, ou pode ter sufocação. Sim. Então... A gente tem como principal causa de morte, e eu acredito que muita morte ainda é subnotificada. Sim, concordo. Né? E então sai como outra causa de morte. Então a gente, na verdade, nós nem sabemos os números verdadeiros do nosso país. Deve ser muito pior, né? É muito Deve pior. ser muito pior. É E aí muito a gente pior. anda para intoxicações também, né? Sim. Envenenamentos, cadeirinha. Na verdade, a gente vai olhar o desenvolvimento da criança. A criança ela é sujeita a acidentes desde o nascimento. Né? Então, Muito ponto bem importante. E a gente tem que cuidar a fase em que a criança está. Então, a gente pega bebê pequeno, tem o risco de sufocamento. Então, objetos que vão para a face, objetos pequenos que a criança possa já colocar na boca, né? As crianças, a partir de 6 meses, já está colocando coisas na boca. Então, ela pode se afogar. Queimaduras.
as quedas, né? Crianças que ficam, a mãe vai colocar no trocador e vai pegar uma fralda, quando volta, a criança está no chão, né? Então, a gente vê... Ou mesmo na cama, né? Ou mesmo na cama. Acha que a cama é muito grande, que ele não vai se rolar E ainda, a criança rola. né? E a criança rola. Naquele momento que ela acha que não rola, ela Exatamente. já vai rolar. Então, a gente tem que cuidar o momento que a criança está e tem que prevenir, né? É um acidente. Sim, mas a maioria dos acidentes, praticamente 100%, são preveníveis. Né? E tem um profissional que ajuda sobre isso, que é o pediatra. Que é o né? pediatra. Em né? cada consulta, ele vai. Quer dizer, não é procurar o pediatra só quando tem uma febre, uma dor de garganta. É que em cada consulta ele vai falar sobre o risco de acidentes naquela faixa, não? Exatamente. E a gente tem a carteira de vacinação, que também dentro da Sim. carteira tem, conforme a faixa etária da criança, Os tem riscos. os riscos. E o que É o muito pai bem tem que feito. cuidar? É muito bem orientado. Então, assim, a família tem que ler, né? A família também tem que buscar informação. Mas a família sozinha não vai conseguir fazer tudo. Então, a gente, como sociedade, né, tem que ficar em cima, tem que fiscalizar, tem que orientar, né? Então, a criança vai crescendo e vão aumentando os seus riscos. Sim. Porque ela vai começar a caminhar, a puxar, a procurar, né? Então, a família tem que, conforme a faixa etária, ir controlando isso. E a casa tem que ser modificada. Adorei que tu falaste isso, porque aonde que eles acontecem com maior frequência e quais os riscos que muitas vezes passam despercebidos? Dentro de casa. A maioria dos acidentes são dentro de casa e na cozinha, Sim. né? E daí, quando a gente vai parar e vai olhar, meu Deus, a cozinha tem coisas que cortam, Sim. produtos de limpeza que muitas vezes estão junto na cozinha ou na área de serviço, então acesso fácil, o fogão, né? Sim. O fogão queima. Quantas queimaduras? Quantas queimaduras, né? Então, Fazer um portãozinho para não entrar, né? Pode ser portãozinho. até uma coisa simples, qualquer, feita em casa, com uma dobradiça, mas tem que ter. dificultar né? o Cozinhar acesso, com, né? com os bicos de trás, né? Exato, cuidar das panelas, né? Não ingerir bebidas quentes quando tá com uma criança no colo. Cuidar. É uma coisa básica. Básica, né? E depois que acontece um acidente, a gente fica, pô, como é que eu não vi? Como... E isso é difícil, né, Adri? Sim. Uhum. E é um momento, uma dor que Sim. né? Mas E- a e- gente... e era- Isso é necessário a gente falar sobre Claro. isso. E foi dentro do Porque eu sei- condomínio particular, né? Onde tu Sim, acharia que isso, estaria tudo isso, pelas até- normas. Porque lindo, todo... Nós não tínhamos isso aqui para falar do condomínio. Só que, de fato, e se hoje me dissessem que iria acontecer, como antes eu não sabia, então eu me sinto na obrigação de alertar as pessoas. Com Porque se certeza. alguém me dissesse, Adri, vai lá no teu condomínio e verifica as goleiras, eu iria no mesmo dia. Claro. Nós compramos um apartamento que era de segundo andar para ficar olhando as crianças grudadas na pracinha. É que tu nunca imaginaria que uma goleira não estaria presa, né? Não De passaria pela jeito nenhum. cabeça. E eu ficava observando os barulhinhos deles brincando, que criança brincando pro pediatra Sim. ainda é música para os ouvidos. Claro, a gente dorme com aquele barulhinho. Isso. Eu ouvi o baque da goleira. Meu Deus. Então, assim, a gente estava muito próximo, né? Então, estar próximo com o filho, isso é muito importante. Estar olhando o que está acontecendo. Nós não tivemos a chance de intervir, mas quantas vezes a gente vai estar presente e vai poder verificar alguma coisa que é Exatamente. perigosa e evitar um acidente. E outra coisa, às vezes não é com o filho da gente, é a gente ter esse Isso, olhar diferente, isso. né, gurias? Assim, É. ó, é olhar. Eu vou dar um exemplo pra vocês. Eu já fui síndica de um condomínio em que se fazia os fogos de artifício do Ano Novo, Ai, sim. se pedia para um vizinho fazer. Ah, o vizinho era engenheiro, não sei o que fazia. É um absurdo, né? Nós temos profissionais sequer. Tu tem que pedir licença para brigada, tu tem que contratar um profissional, vai custar caro, mas ou tu faz isso ou tu não faz. Então, eu me lembro que na época deu bastante polêmica, ficaram bravos comigo que eu fiz o condomínio gastar. Mas assim, ó, às vezes Medidas custa de caro, tu segurança. tem que chamar. Isso. Às vezes são muito baratas, mas Isso. às vezes ela é mais cara. Isso. Mas a vida humana, ela vale muito mais que isso, Isso. né? Então, isso é muito importante. Adriana, falando para ti, então. Para quem nos acompanha, tá? Tu achas que a lei fez diferença hoje em Porto Alegre? Tu acha que está sendo visto com outros olhos essa coisa das goleiras? Eu acho que sim, mas de novo é um trabalho de formiguinha. Primeiro porque quando foi promulgada e sancionada a lei e a SMED
solicitou que as escolas encaminhassem, então, os pedidos de obras necessárias, se viu que 3 em cada 10 escolas acionou a secretaria e receberam obras. Então, eu já fico bem mais tranquila que 3 de cada 10 escolas foram... Bom, alguma coisa já começou. Então, isso nós já temos uma estatística objetiva. Recebi dezenas, se não centenas, de mensagens dizendo: Adri, fui no meu condomínio, estava solto, conseguimos reverter essa situação, a segurança aqui melhorou bastante. Então, e pessoas próximas sempre me dando notícias sobre isso. Atualmente, e eu fico revisando para renovar sempre a questão e trabalhando nisso, hoje mesmo eu vi uma matéria fazendo um alerta num conjunto de condomínios em Minas Gerais. E, de novo, solicitando que fossem revisadas todas as traves de goleiros. Coisa boa. Então, eu acho que a gente vai conseguir. Tá. Quando Já tem começo de uma conscientização, Isso, então, nós temos. E tu sabe que quando eu comecei esse movimento, eu fui conversar com o Projeto Vida da Disa Gonzaga. E uma das coisas que eu coloquei muito na cabeça que eles me disseram é o seguinte: Adri, tu nunca vai conseguir medir o impacto do que tu tá fazendo, porque tu não sabe quantos acidentes iam acontecer que tu conseguiu evitar. Depressão em crianças e adolescentes segue os mesmos critérios diagnósticos do adulto. Sempre a gente olhando, né, de acordo com o desenvolvimento da criança, especialmente no transtorno bipolar. O que caracteriza a depressão? Caracteriza, então, a perda de vontade de fazer coisas que tu gosta, né, que a pessoa gosta, que a criança gosta, tristeza profunda, aumento ou diminuição de apetite, aumento ou diminuição de sono. Crianças têm mais insônia, adolescentes têm mais aumento, né, de horas de sono. Uma culpa, achar que tudo o que acontece de ruim é culpa deles. Né? Então, tem várias situações assim. Vontade de estar morto, né? Pensar que é melhor morrer. Isso mesmo crianças pequenas acontece. A gente vê em criança qual idade que a senhora já viu? A criança menor que eu vi tentar suicídio tinha 4 anos. Meu Deus, 4 anos. No caso, a gente internou no clínicas, a gente custou a acreditar que a gente estava vendo o que a gente estava vendo. Né? Mas era um caso muito grave de família. Assim. E foi salvo porque ele morava numa cidade do litoral, ele entrou no mar assim, para morrer. Isso que ele dizia. O irmão tinha se enforcado, o pai já tinha tentado várias vezes. Uma história familiar muito forte. Uma história familiar muito forte. E tinha um pescador, né? Graças a Deus tinha um pescador. Não era na temporada, no inverno. Que se deu conta, aquela criança pequena entrando no mar adentro, foi lá e tirou, não? Que loucura, né? E aí e a doença bipolar aí? Qual é que seria a diferença, então? A doença bipolar, ela se caracteriza por períodos, né, de muita irritabilidade ou euforia, né? Ficar feliz demais, né? Achar tudo engraçado. E períodos de tristeza, né? De depressão muito importante. As depressões bipolares são muito graves. E também, nesse mesmo período, um aumento de energia. Né? Tem que ter um aumento de energia. E mais alguns sintomas, como, por exemplo, grandiosidade, que às vezes é difícil ver numa criança, né? Se apresenta de uma forma diferente que em adultos. Eu tinha um paciente no clínicas que quando ele estava maníaco, ele era médico. Achava que era? Sim, ele entrava no clínico e já ia parando e atendendo os pacientes que estavam no corredor. Né? E a mãe sempre me dizia assim, se usar, parece que ele está sempre em cima de um palco, assim, sabe? Atuando. Também precisa ter aumento de aceleração de pensamento, né? Pensamentos que voam, né? Eles mesmo dizem, tem muitos pensamentos na cabeça, falando muito sem parar. Engatando um assunto no outro. Que as pessoas às vezes nem entendem o que estão falando. Compras, no caso, assim, as crianças exageradas, não, interesses exagerados. Crianças, às vezes, tu não vê, assim, não saem para comprar, mas eles ficam pedindo coisas, né? E incomodam, aquela
pedinchação, como eu chamo, né? Todo o tempo, assim, eu quero, porque eu quero, porque eu quero, porque eu quero. As mães, às vezes, fazem um sacrifício, aí eles querem outra coisa. Né? É um querer constante, assim, vão numa loja, querem as coisas, se atiram no chão, então é um comprar gastos, por exemplo, o que tu vê em criança, gastos excessivos. Em adulto, tudo bem, vai jogar, vai uma loja comprar. Criança, por exemplo, eu já vi casos assim de comprar merenda, né? Tinha conta na escola, comprava merenda todos os dias para todos os colegas. Para a escola inteira. Para a escola inteira. Quando a mãe descobria no fim do mês, a conta estava imensa, né? Coisas assim. Ou adolescentes, muitas vezes decoram o número rapidamente, né, do cartão do pai e da mãe e saem a gastar e fazer compras. Né? Já vi casos bem graves. Então, tem alguns outros sintomas, ficar muito desatento, não prestar atenção em nada, ficam sempre agitados. Então, tem alguns sintomas até que são meio semelhantes ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. O problema é que em criança e adolescente, tu não vê períodos claros, assim, de mania, como a gente chama, euforia, aumento de energia ou extrema irritabilidade. Eles fazem muitos sintomas mistos. Então, ao mesmo tempo que tem sintomas eufóricos ou irritados ou um aumento enorme de energia, eles estão também deprimidos, né, com pensamento de morte. Então, às vezes é difícil de distinguir. E, normalmente, o transtorno bipolar começa com depressão, a primeira manifestação. E aí a gente vai tratar como depressão, e tem todas as características, porque é uma depressão, e rapidamente, assim, tu medica, 2 dias depois a mãe liga, ele está ótimo, melhorou. Aí tu já sabe, meu Deus. Tu já desconfia que não era só depressão. Não, era uma depressão bipolar, que é muito difícil, às vezes, de reconhecer quando, especialmente transtorno bipolar tipo 2, que é mais depressão e hipomania, então os sintomas, né, da mania, de ficar eufórico, irritado, grandioso, são sintomas que não aparecem tanto. É muito difícil, às vezes, fazer o diagnóstico da depressão, né, como depressão bipolar. Mas é uma depressão assim que ela, às vezes, melhora, depois piora muito, depois dá uma melhorada, depois piora muito. E é uma depressão muito grave, tem muito, muito risco de suicídio. Na bipolar? Transtorno bipolar tem muito risco. Mais de, em torno de 40% a 50% das pessoas que têm transtorno bipolar tentam suicídio pelo menos 2 vezes. Então, é bem grave, assim. E em crianças e adolescentes, mais grave ainda. Especialmente adolescentes que, ainda por cima, eles são impulsivos, né? Então, às vezes, no momento de raiva, também, né? O risco aumenta. de droga... É em torno de 30% a 40% dos transtornos bipolares, adolescentes ou não, tem envolvimento com dependência química. Ou seja, química. quase metade aí, né? Um número bem grande, né? E às vezes as pessoas não pensam nisso. Veem que o adolescente está começando a utilizar droga e não percebe que está utilizando como se fosse um remédio, na verdade, né? Até os adultos utilizam muito droga, né? Especialmente, por exemplo, na depressão, né? Tem muito isso, álcool, maconha muito na depressão, no transtorno bipolar também, não? Tanto na fase depressiva como na fase maníaca, embora, como eu te disse, criança e adolescente, eles são cicladores rápidos, então, às vezes, tu não consegue nem caracterizar um episódio. Assim. Então, assim, falando sobre depressão, porque hoje... é o assunto do momento para todo mundo, até adultos, porque né? Realmente aumentou. Tá chamando atenção, né? Tá normal. Qual é o sinal que um pai ou uma mãe pode chamar a atenção deles? Assim, um dos primeiros sinais que tu diria, assim, que chamaria atenção numa criança pra gente pensar que ela tá deprimida, assim, o mais comum? A primeira coisa é mudança da criança, assim, uma criança que gosta de jogar bola, tem amigos, vai para a escola, de repente há uma mudança, não quer, difícil de levantar da cama, não quer ir para a escola, mais isolado, né?
às vezes chora e se irrita por coisas Menores. menores, coisas do dia a dia. Então, Então, qualquer mudança de comportamento tem que ficar de olho Pode para acontecer. tudo. Não é? E mudanças, que é uma coisa que a gente vê bastante, é exatamente isso que tu falaste. Ele tem um padrão de hábitos, de repente ele vai para jogos eletrônicos do dia para noite e se Isso, fecha. fica mais em casa, fica isolado. Isolamento em criança e adolescente é muito característico. Fica mais isolado, aí só joga o dia inteiro. Não? Então, os pais às vezes ficam tranquilos, está em casa, quieto no quarto. Né? E ele está no quarto jogando porque ele não consegue fazer outra coisa, ele não tem nem força. E isso tem se repetido aqui. A gente fez várias lives, vários programas sobre essa questão de saúde mental, e em todos a gente tem falado isso. Que os pais ficam tranquilos, que ele está no quarto, mas não é para ficar tranquilo. Não é, porque hoje em dia tu está no quarto, a criança está no quarto com o celular na mão, com o mundo do que tem de melhor e de pior na mão dele. Exposto a tudo, né? Isso. E tem já estudos mostrando que a partir de 2010, 2014, ali com o advento das redes sociais e dos smartphones, né, aumentou a incidência de ansiedade, assim, 140%, 160% em meninas mais que meninos, da depressão, de suicídio, de todos os transtornos psiquiátricos. Então, realmente, de suicídio, de automutilação, tudo aumentou, assim, muito mais que 100%. Então, realmente, a única coisa que mudou de 2014 para cá foram as redes sociais e os celulares. Claro. Então, não tem outro que a gente possa definir como responsável por isso. E crianças e adolescentes, eles vão muito por modelos, né? Sim. E no momento que eles entram nessas redes, eles veem modelos, crianças da mesma idade, adolescentes da mesma idade, promovendo coisas de automutilação, tristeza, raiva, xenofobia, seja o que for, isso vai estimular também que sentimentos menores se tornem maiores, não? Sim. E adoeçam, né? O primeiro caso que eu vi, faz já bastante tempo, foi de uma menina lá no Clínicas que estava deprimida, já a gente estava tratando. E um dia ela contou para nós, então, que ela ia, no dia do aniversário dela, que era em torno de 2 semanas depois, que ela ia se matar, porque tinha na internet tinha um grupo, então, incentivando que os adolescentes se matassem no dia do seu aniversário, para ficar marcado, assim, a data. Foi bom que ela conseguiu nos contar. E aí a gente fez todo um movimento, até com a Polícia Federal, para esses casos. Para desarticular isso. Era uma coisa que acontecia eventualmente. Agora é normal, né? É normal, é todo o tempo. Muito obrigada. Espero que vocês também tenham gostado. E muito feliz que tu esteve aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. Muito bom. Pessoal, terminando aqui mais um Pediatrando. Espero que tenham aproveitado muito. Por favor, compartilhem. Programas muito importantes para o universo da criança e do adolescente.